A produção de uma matéria requer pesquisa, contato direto com a fonte e ir a campo investigar se tudo realmente é verdadeiro. O jornalista precisa estar atento a qualquer detalhe na apuração para que a notícia esteja completa. Com o surgimento das redes sociais, o método de transmitir a informação mudou, desde a apuração até o modo como a notícia chega ao público. Mas de que forma isso influencia o processo de comunicação? Hoje, no Imprensa em Debate, vamos discutir sobre mídias sociais e, para falar sobre o tema, recebemos a assessora de imprensa e especialista em mídias sociais Verônica de Souza e a jornalista e publicitária Bel Molina. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem que mostra como os blogs podem se tornar formadores de opinião e até representarem uma importante ferramenta de comunicação. Ficou no passado o tempo em que as pessoas tinham somente informações do rádio, da TV ou do jornal impresso. Quando a internet surgiu, ninguém imaginava que se tornaria um grande veículo de comunicação. Mas ela era diferente do que é hoje. O internauta só recebia as informações e não tinha como compartilhar suas ideias e opiniões. Com a chegada dos blogs, tudo mudou. Eles trouxeram uma transformação ao leitor da web, que não ficou apenas como um receptor, mas também como emissor e formador de opinião. Acho que a internet é um dos meios mais democráticos, mais baratos, mais rápidos assim, de se ter informação. Mas eu procuro sempre ouvir alguma outra coisa. O rádio, por exemplo, eu dou mais crédito do que pela internet. Eu costumo olhar muita notícia pela internet pela facilidade, mas sempre procurando em portais de grandes jornais, como Folha, Estadão, G1. Antes, os blogs eram vistos apenas como diários online, onde as pessoas desabafavam, contavam poesias e até contavam coisas do cotidiano. Agora, eles deixaram de ser um espaço pessoal e são vistos como uma forma de ganhar dinheiro. Meu blog é sobre a cantora Maria Rita. A gente fala da carreira dela, da vida, fala da discografia, da agenda de shows. Acontecem de algumas agências que contratam a Maria Rita procurar a gente para fazer promoção no site. E aí nessa promoção vai o logo da empresa, a gente divulga eles e eles divulgam o show. Várias empresas elas procuram a publicidade no blog, mas depende da quantidade de acessos. No começo, quando o blog é pequeno, na verdade são as blogueiras que vão atrás da publicidade, aí elas, em troca da publicidade, eles dão produtos para a gente sortear ou até para a gente testar e escrever sobre isso no blog. Bel, como a gente viu na reportagem, os blogs estão crescendo cada vez mais. Você acha que os jornalistas acabam perdendo espaço como formadores de opinião? De forma alguma, até porque muitos jornalistas têm os blogs também, entendeu? Então aproveitam esse recurso para continuar se expressando ali do jeito. Às vezes, no trabalho dele, eles não podem exatamente falar tudo que gostariam e aproveitam os blogs para abrir esse leque de opção de expressar mais ainda do que gostariam, entendeu? E você, Verônica, concorda? Eu concordo com a Bel. Eu acho que o blog não tira isso do jornalista. Obviamente, as pessoas acabam procurando a informação do blog, mas a maioria das vezes o blog acaba buscando a informação em outro lugar, em outro veículo que tenha credibilidade. Então, não acredito que tenha tomado espaço, não. Com o surgimento das mídias sociais, os cidadãos comuns passaram a transmitir informações variadas. De que forma isso prejudica o jornalista? Eu não acho que tenha prejuízo, sabe? O que eu acho é o seguinte, desde sempre o ser humano quis se expressar de alguma forma, desde que mundo é mundo, entendeu? Então, e foi evoluindo isso. Esse lance de ter a internet é bacana, porque quem não é jornalista, quem está a fim de compartilhar coisas, tem esse espaço, entende? Estão reforçando isso. Eu não acredito que nada tire espaço de nada. Eu acho que quanto mais você tiver recurso e ferramenta para se expressar, para falar o que você está afim, que ótimo. Acho que o jornalismo não vai acabar por conta disso. Muito pelo contrário, acho bacana esses negócios todas as mídias sociais aí, Facebook, Twitter e tal. As pessoas estão o tempo inteiro fazendo sua comunicação ali. Eu acho bacana, não acho que nada vai acabar. Pelo contrário, tudo é útil. Verônica, um jornalista pode se comunicar tanto com seus leitores quanto com a redação através das mídias sociais. Quais são os prós e os contras? Acho que não tem exatamente prós e contras, são coisas diferentes.
Na redação é o veículo, ele está trabalhando para aquele veículo. Fora disso, um blog ou uma rede social, o jornalista, é a credibilidade do jornalista. Então, acho que não tem prós e contras, são coisas diferentes, mas que acabam se complementando. Não tem como a gente diferenciar o que é positivo e o que é negativo nisso. Bel, hoje a apuração e ensino mudou, mas foram acrescentadas novos tipos de ferramentas que modificam a rotina de busca por fontes. Quais são as consequências desse novo tipo? Eu acho assim que eu já sou jornalista assim das antigas, tudo, né? Não tinha esse negócio de internet, nós tínhamos as nossas fontes como temos até hoje. Você tem as assessorias, né, de impressão também, nossas fontes. Eu não sei onde a ideia aqui é de onde prejudica, onde se é ruim, se é mal, entendeu? Eu particularmente, é que eu te falo, eu não me sinto prejudicada com nada. Entende? Eu acho que vai muito do jornalista, da pessoa, onde ele vai buscar o material dele. Eu não entendo assim se tem algum problema nisso. Verônica, hoje, com as mídias sociais, o jornalista tem uma proximidade maior com a redação e os seus leitores, assim como a marca é o do cliente. O que isso representa? Essa proximidade, eu acho que acrescenta demais no trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista fica melhor com essa proximidade, até essa questão de absorção de informação, de obter informação, isso facilita bastante. O jornalista tem sempre que apurar bem, às vezes você recebe informação de um lugar e essa informação não está completa, essa informação está faltando alguma coisa. Acho que o papel do jornalista, ele tem sempre que apurar profundamente isso. Bel, você acredita que as mídias sociais e informações cada vez mais espalhadas na internet, isso pode causar o fim do jornalismo impresso? De forma alguma. Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que sempre vai precisar de ter o jornal lá. É uma coisa que a gente até estava conversando com um grupo e tal, e a gente falando, olha só, mesmo a internet tendo toda essa velocidade, rapidez de informação, as pessoas vão lá e dizem, nem todo mundo vai ter. Olha, a gente está a anos-luz no Brasil, todo mundo ter acesso à internet para poder abandonar um jornal impresso. Fora que aí você desligou lá seu computadorzinho, beleza, no jornal impresso ele tem vida útil depois que você lê, né? Porque quantas coisas dá para você fazer com o jornal. Então, acredito que não vai acabar. Se um dia acabar, talvez por conta dessa garotada hoje de 3 anos, tudo que já começa a mexer no computador, perca o interesse de ler, porque aí sim, né? Mas ainda por conta acho que vai demorar muito para o Brasil ainda todo mundo ter acesso a ler jornal na internet, ele ainda vai ter muito chão, viu? E você, Verônica, acha que vai acabar? Um dia vai acabar, mas eu acho que isso vai demorar bastante, a longo prazo mesmo. É óbvio que a internet tem a facilidade de a gente ler a matéria ali na frente do computador, mas tem muitas pessoas que têm o hábito de ler o jornal físico, de ter o jornal em mãos. Eu, particularmente, prefiro ler o jornal. Se eu tenho a oportunidade de ler o jornal físico, eu vou ler o jornal físico do que ler na internet. Também porque na internet muitas das matérias são resumos do que está no jornal. Então, acredito que um dia acabe, com certeza que nada é para sempre, mas acho que vai demorar bastante tempo. E você, Verônica, você acha que é preciso algum tipo de formação para trabalhar em redes sociais? Eu acho que você precisa conhecer como usuário, você tem que conhecer aquela ferramenta e você só vai conhecer aquela ferramenta sendo usuário. Você conhecendo essa ferramenta, você tem que saber lidar com ela. Para você saber lidar com essa ferramenta, eu acho que precisa sim ter um curso, não necessariamente a formação de jornalista, mas eu acho que você precisa ter um curso para saber como lidar com essa ferramenta. Bel, o que você pensa a respeito da formação em jornalismo? Eu acho que a vida acadêmica é muito importante. Eu acho bacana a pessoa passar por isso, né? Mas não necessariamente que ela não só pode escrever se tiver um diploma. Se tiver, melhor, porque ela passou pela vida acadêmica, ela experimentou essa experiência incrível, entendeu? Então, eu acho que ainda eu defendo a pessoa ter o seu diploma de jornalismo ou qualquer coisa na área antes de sair se aventurando. Porque o que ensina realmente é a rua, mas nada substitui a vida acadêmica, é muito bom.
Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua nosso bate-papo sobre as mídias sociais no jornalismo. O mercado de trabalho abriu, né, com o surgimento de blogs, sites, novos espaços de trabalho. Aumentaram as fontes, né, as fontes de informação, que é um dos elementos com o qual o jornalista trabalha. E aumentou também a responsabilidade, né? A partir do momento que aumentam as fontes, aumentam os locais, os espaços, o mercado se abre, ele obrigatoriamente deve ficar mais responsável por aquilo que ele apura quando vai escrever, quando vai publicar, seja em site, seja em blog, seja no rádio, na TV ou no jornal. De uma forma geral, deixou de ir à rua sim, né? Porque ficou mais fácil. Com a internet, o mundo vem até o jornalista, o mundo vem até o profissional de comunicação. E vindo, é claro que houve uma espécie de comodidade, né? De conforto para se obter a informação. O mundo vem e, com isso, infelizmente, perde a grande reportagem, por exemplo, né? O jornalismo investigativo, infelizmente, perde. Então, de uma forma geral, deixou sim de ir à rua. Claro que ainda existem grandes profissionais e empresas que continuam investindo no bom jornalismo, que é exatamente ir para a rua, para checar, para apurar, para obter a informação. Mas, de uma forma geral, sim. Má informação sempre existiu. Má e boa informação sempre existiram. Não é porque antes a gente estava só na mídia tradicional que todas as informações eram fidedignas. É claro que por conta dessa maior informação, dessa abertura maior, desse acesso maior, dessa quantidade de informação, a gente sofre um risco maior de ouvir muita besteira, de ler muita besteira. Então, o público da internet, como era o público da rádio, da TV, do jornal, tem que estar muito atento a isso, sim. Não são mais os jornalistas apenas que têm o poder da informação. E com isso, a diferença é que no jornalismo se apurava, ou pelo menos faz parte do bom jornalismo, você apurar a informação. Na internet nem sempre isso existe. Então o risco é maior, sim. Influenciou, né, devido a novas tecnologias. Cada vez que é criada uma nova tecnologia, interfere todo tipo de comunicação nas mídias, né? Por isso que existem os treinamentos, hoje em dia, para a qualificação do funcionário, mas o método continua o anterior, né, mais tradicional. Não, ele não deixou de ir às ruas, ele continua, né, fazendo o mesmo método que ele fazia antigamente, só que tiveram novas ferramentas agora para ele estar tendo mais disponibilidade para encontrar determinada pessoa, né, e isso viabiliza a comunicação. Existem diversos portais que falam que realmente interfere
Porém, precisa ter um filtro em tudo isso, principalmente antigamente, no iluminismo, houveram diversos filtros sobre livros e manifestações, né, que atualmente viabilizam a credibilidade e a fidelidade da mesma. O Imprensa em Debate está de volta com as convidadas Verônica de Souza, assessora de imprensa e especialista em mídias sociais, e Bel Molina, jornalista e publicitária. O tema de hoje é mídias sociais. Verônica, uma barriga é uma notícia publicada que não é verdadeira, mas muitas vezes, na ânsia de publicar um furo jornalístico, os jornalistas acabam criando uma barriga. Tem como mudar esse comportamento? Claro que tem, ele apurando melhor a informação. Não adianta ele ver determinado fato numa rede social e simplesmente, vou dar a informação. Não, ele tem que apurar profundamente, buscar. Quanto mais informação ele conseguir buscar, é melhor. Às vezes é melhor ele não dar o furo do que ele dar o furo da barriga. Sim. Deixa eu só complementar um negocinho, seria o ideal. Mas eu não acredito que isso mude, entendeu? Por quê? Em busca de Ibope, entendeu? Eu acho que ainda vai ficar o lance vale tudo, manja? Até eles conseguirem... Esse é o ideal, claro, né? De você apurar direitinho, mas não dá. A velocidade é muito rápida de internet, o cara vê um negócio na televisão e no helicóptero, não sei o quê, e já coloca lá na internet, gente, está acontecendo. Nem sabe o que está rolando direito. Então, seria ideal que mudasse, mas eu não acredito que... em busca de boa audiência, ou de, como fala nas redes sociais, né, você ficar lá no top, talvez ainda tenha chão. As redes sociais dos grandes veículos acabam interferindo na credibilidade do próprio veículo? Acho que não. Assim, é aquilo, é sempre apuração. Toda informação que você, independente se vai sair na TV, no impresso ou na internet, sempre tem que ter apuração. A responsabilidade do jornalista é essa, ter apuração, mas eu não acredito que interfira, não. Bel, você acredita? Eu acho assim, se errar, ele vai ali rapidinho e diz, ixi, erramos, entendeu? E ajeita o negócio, não é? As pessoas vão continuar falando, tipo, nossa, eu vi em tal site, saiu no Face, saiu no Twitter, enfim... Mas as pessoas, é tudo tão rápido que rapidinho também as pessoas esquecem. Tanto que acontece mesmo, por exemplo, se saiu uma notícia no UOL, um exemplo de portal, a notícia está errada, dali 5 minutos eles vão ver que a notícia está errada e eles vão tirar. É diferente do impresso. O impresso, como você mesmo disse, a notícia fica. O físico, o jornal físico, ele fica. Outras pessoas podem ler aquele material 1, 2, 3 semanas, um mês depois. A internet não, a velocidade da internet está errada ali, daqui a 5 minutos ele pode tirar. Daí a importância de quem faz o jornal impresso apurar com muito cuidado, porque ele sabe que as pessoas podem ler o jornal daqui a uma semana, sei lá, entendeu? Verônica, com a chegada das mídias sociais, mudou o relacionamento do jornalista com a fonte. Como é feita a escolha delas? É importante para o jornalista, eu vou cair nessa mesma questão, da apuração. É inevitável isso, o papel do jornalista é fazer essa apuração. Acho que não muda essa questão da escolha da fonte. Facilita a busca da fonte. Existem, por exemplo, no Twitter, existe um perfil no Twitter onde o jornalista pode buscar uma fonte para determinado assunto. Então, pode até ser que tenha essa facilidade. Mas acho que não muda muito a relação entre fonte e jornalista com as redes sociais. Aproximadamente 20% dos usuários do Twitter, Facebook e equivalentes usam essas mídias para buscar informações e compartilhar essas informações. Pode-se pautar em cima disso? Não. O jornalista pode usar as redes sociais para ele ver o que as pessoas estão o que é mais comentado, que é os trend topics, né? O que está para ele saber o que ele vai falar. Mas ele não pode usar só as redes sociais como fonte de informação. Ele tem que buscar assuntos variados em outras fontes, digamos assim. E você, Bel, acha que pode se pautar? Olha, dá ideias, não é? Por que não? Não é? Então, tem um canal lá de ideias, mas não pode ficar, concordo com ela, não tem como discordar. O jornalista tem que ir para a rua, vamos começar por aí, entendeu? Que você acha muita coisa na rua. Só que, do jeito que é tudo tão corrido, que
por que não ter uma ideia de alguma notícia de que alguém deu? Às vezes até um post de uma bobeirinha, assim, uma coisinha romântica, uma coisa que aparentemente, nossa, não vai rolar nada disso aqui, mas aí te dá aquele estalo e você cria uma super matéria legal para qualquer um dos meios. Isso aqui é legal. Não fica limitado só, vou escrever só para o meu blog, vou escrever só para não sei o quê. Não, você pode pauta para o rádio, para a TV, para tudo. Apesar que essa questão que você falou, que o jornalista tem que ir para a rua, existem muitos veículos que hoje, o jornalista ir para a rua é um gasto. E eles acabam cortando esse gasto, o jornalista acaba tendo que fazer a matéria, obviamente entrevistando pessoas, mas faz entrevista por e-mail. Então, assim, essa questão também, o jornalista tem que ir para a rua, óbvio, é importante, acredito que isso é importante. Mas hoje, muitos dos veículos de comunicação acabam podando o jornalista de ir para a rua para diminuir gastos. Então, obviamente, ele tem todo o processo de apuração, mas ele faz isso pelo computador, faz isso por e-mail. Verônica, existe algum setor que possibilite não apenas discussões para alcançar o número de visitas, mas que faça com que os leitores participem das discussões nos portais? Tem que ter a pimentinha, assim, o jornalista tem que vai elaborar a matéria se ele quer que tenha essa discussão. Ele tem que colocar uma pimentinha ali para trazer o leitor a levantar essas discussões. Então, tem que ter a pimentinha, tem que ter, o jornalista tem que ter isso. Ele tem que dar uma cutucada nas pessoas para ter essa mobilização. Porque rede social é mobilização, as pessoas têm que compartilhar a informação, têm que trocar essa informação. Então, se o jornalista, dentro da rede social, dentro de um blog, dentro do site do jornal, se ele não plantar uma sementinha, colocar uma pulguinha atrás da orelha do leitor, a pessoa não vai comentar aquilo, dar opinião sobre aquilo. Então, tem que ter uma pimentinha, isso é o jornalista que tem que colocar. Eu falo o seguinte, que sempre leva vantagem aquela pessoa, que o jornalista, que é o que a gente está discutindo aqui, jornalismo e tal, que é um bom mancheteiro, entendeu? Que o cara que faz uma boa manchete, que lança, mesmo se for até que é o blog dele, não importa, tem que atrair para abrir aquela notícia, não é verdade? Então, isso vale como uma dica também, entendeu? Procurar ser sempre um bom mancheteiro, sabe? Fazer boas manchetes, que aí vai atender tudo que... vai atender o desejo dele, né? De ficar sempre no top. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Imprensa em Debate fica por aqui. Até a próxima.